Hoje eu vou fazer o Bolinha comer carne crua. Viventes, hoje é um vídeo totalmente diferente, mas muito diferente, tá? Estou notando aqui que a pessoa é mais séria que eu, né? Mas até dá um sorriso agora. Mas esse aqui é meu filho que está há 11 anos fora e também é da área da comida, é cozinheiro, chefe Ícaro. E o prato hoje é com ele, porque não deixou eu assar, né? Aliás, botou eu assar, mas tostar aqui, ó, só um pãozinho que o prato é com ele. O que vai ser apresentado aqui hoje, chefe? Hoje eu vou fazer o Bolinha comer carne crua. Roda a vinheta. Não, hoje vai ser carne crua. Aqui, ó. Como assim carne crua? Eu sei que... Aprende, olha como é que corta a carne, ó. Você vai fazer assim, ó. Ah, não vem com esse papo aí, tá bom? Fatia assim, ó. Terminou. Ó. Tá vendo? Faca de um lado só, ó. Faca japonesa. Isso aí não é faca de açougueiro. Não, que faca de açougueiro? Faca Então, de açougueiro. Quem é que quer usar faca de açougueiro? Açougueiro? Ué, não fala mal do açougueiro, hein? A gente vai passar assim e a gente vai começar a picar agora. Vamos fazer aqui um steak tartar ou carne de onça no Brasil, né? É, aqui no Brasil é carne de onça. Que agora eu tenho que aprender todas as... Tudo que eu não aprendi lá fora, agora eu voltei pra aprender tudo isso do Brasil. Claro, carne de steak tartar é fora do Brasil. Aqui é carne de onça. A gente vai cortar aqui. Não, e pior que o seguinte, a primeira vez que eu tava no Paraná e me ofereceram carne de onça na mesa, eu... Como assim eu comer carne de onça? Você tá louco? Quem matou uma onça? Eu pensei a mesma coisa. A pessoa que fez, que foi lá em Ponta Grossa, lá, como riram de mim aquele dia lá, né? Não, mas eu fiz ontem num evento e teve uns clientes perguntando também, como assim carne de onça? É. Bom, pessoal, pra quem não conhece aqui, esse senhorzinho aqui jovem, né? Eu fui pai com 19 anos e veio o Ícaro, né? E daí ele já tá com seus, não vou dizer a idade, mas já tá com seus 30 já, né? E aí, o vídeo de hoje é uma grande resenha entre pai e filho, né? Eu já tenho um outro vídeo que é com o pequenininho, que eu tenho de 14 anos, né? Mas o vídeo hoje é uma grande resenha de pai e filho que são na área da cozinha, né? Então o Ícaro ele estuda bastante a área da cozinha, né? E a minha base sempre foi de açougue, sempre foi açougueiro. Eu me classifico como um açougueiro, né? Mas o churrasco ele sempre veio. O churrasco vai ficar te exibindo com corte de faca? É. Tomara que tu corte os dedos aí. Então a grande resenha, né, entre pai e filho que trabalham na área da comida. E é legal, eu tava bastante saudade, tô muito tempo fora, né? Então aqui eu tava gravando aqui em casa hoje, que é verão, muita gente de férias e tal. Então eu resolvi gravar aqui em casa, que é o meu canto do churrasco, né? E ele tá aqui em casa trabalhando, falou, vamos gravar um vídeo junto aí. Mas eu não preparei nada, né? Te vira, vê o que tu quer fazer lá na cozinha, acha as coisas lá, então... Eu também não preparei nada. Não preparou nada, então ele catou um monte de coisa lá, né? E eu fiz uns cortes hoje e sobrou um pedaço de filé mignon. Eu falei, não, peraí que eu vou... Né? Já preparei um pedação de filé mignon. Não, peraí, pai. Só um pedacinho, não precisa esse monte de filé aí, né? E o filé mignon da Carnezinha, meu patrocinador. E aí agora fui intimado, né, a comer uma carne de onça. E tô aqui. Então eu vou ficar aqui olhando, urubuzando, mas vou incomodar, porque esse negócio aí, eu sou carnívoro, né? Não me bota muito esse bagulho aí, eu quero comer carne. Não, de boa aqui, ó, um pepino. Pepino tu gosta, né? Gosto. Pepino, alcaparra, anchova. Alcaparra, gosto. Não, bem simples. A gente vai pegar aqui, ó, alcaparra. Eu sei que ele foi na geladeira, ele limpou a geladeira, né? Pegou tudo que tinha ali. Na realidade, eu já comi carne crua, né? Mas há muito tempo, né? Foi essa última vez que eu comi lá no Paraná, em Ponta Grossa, a tal carne da onça, né? É bem comum. Bem comum. Todos os pratos, todos os restaurantes que eu fui chefe na Austrália, eu coloco algum tipo de steak tartar no menu. E teve uma época que foi um de canguru. Foi picanha de canguru no menu.
Tem um steak tartar com molho de gergelim, e aí mais a influência asiática, assim. Mas se come muito canguru na Austrália, então eu fiz hambúrguer de canguru já, tartar de canguru, bem comum. E aí é carne de onça de verdade, né? Carne de canguru. As pessoas na realidade não sabem, não conhecem o costume de outros países, né? Mas eu também já estive na Austrália já 3 vezes, inclusive fui visitar ele, depois fui pro campeonato Butcher Awards, do Meatstock, que até tô com a camisa aqui, ó, né? Lá eu também experimentei carne de canguru, tá? Mas eu prefiro nossos boizinhos aqui do Brasil, tá? Mas é tradição, é cultura, né? Então com cultura a gente não se mexe, mas quando a gente vê na televisão, o canguru bonitinho, mas também, né? Vai pro frigorífico e também se come. É um prato bem simples, é só carne crua, a gente vai colocar pepino, alcaparra, azeite, bastante azeite. Vamos colocar, é bem simples, a gente vai colocar só um pouquinho de maionese para misturar tudo. A gente vai colocar cibulete, que eu piquei antes. Vou colocar um sal aqui, um sal natural da Austrália também, que eu trouxe comigo. O sal se bota antes, né? Pimenta rosa. O sal se bota antes. Não, aqui tem que ser, né? Churrasco não tem que ser sal depois aí. Churrasco eu não tô nem aí como é que vocês fazem. Bom. Como não tá nem aí, tu vem comer churrasco na minha casa aqui? Mas churrasco, tu não vai falar pro teu público que fui eu que te ensinei a fazer churrasco. Claro que não foi. Tu tava indo pro projeto pra fazer churrasco. 15 anos lá fazendo churrasco no açougue enquanto tu tava aprendendo lá. Tava sim. Enquanto eu cuidava da churrasqueira, tu tava no caixa, isso aí tu não conta pra ninguém. Não, quem é que te ensinou? Não, ó. Meu, tu não. Uma mostarda, tu não vai me desestabilizar no churrasco na frente do público. Mostarda com mel, não, pode falar pra todo mundo. Mas é mentira, não é mentira. Enquanto tu tava no caixa, eu cuidava da churrasqueira. Já vou te dizer que o teu chefe fica mentindo por aí. E é só isso, a gente vai misturar aqui e tá praticamente pronto. Sabe que o pessoal que tá gravando aqui já Ninguém precisa ficar esperando 40 minutos pro fogo assar, pra lenha ficar boa, pra baixar. Não precisa ficar 3 dias esperando pro churrasco ficar pronto. Mas que 3 dias, cara? Misturou tudo, tá pronto, deu? Agora a gente pega um pãozinho aqui, experimentar como é que tá. A gente sempre experimenta comida também, né? Não é que nem churrasco que tá na churrasqueira, serve. Às vezes tá salgado pra caramba e tu não sabe. A gente sempre experimenta comida antes. Mas o meu churrasco nunca foi tão salgado. Tem gente que fala o contrário. Tu não comeu churrasco salgado comigo. Tem... Não ri que é mentira, tu não comeu churrasco salgado comigo. Nunca comi um churrasco salgado. Churrasco no sal no ponto, não salgado. A gente sempre experimenta antes, ó. Então experimenta pra ver se tá bom, sem reclamar. Mas tá cru, cara. Não tá pronto. Já tá pronto? Tá pronto, é prato rápido. Meu negócio é... E que a gente não faz para os filhos. Até churrasco salgado, né? Não vem com esse papo aí. Não, tá bom, tá muito bom. É isso aí, fechou. Tá, mas e acompanhamento? Tu não fez nada? Fez só o pão. Tá aí o pão aí, ó. Não, tá aqui, ó. A gente vai colocar num pãozinho assim. Não, mas menos, não precisa botar tanto. Não, vai comer tudo sim, ó. Não, menos. Tá pronto, ó. Assim, ó. Menos. Tá muito bom. O pão foi eu que assei, tá? Tá meio passado, né? Tá meio passado o pão. Só pra te avisar. Tomara que não esteja salgado. Não dá pra... Filha assim, tá? A mão quero o braço inteiro, né? E aí, como é que tá? Bom, podia ser menos e mais pão. Tem outro aqui, ó. Não, tem muita carne crua, viu? Não, mas pode comer, eu sei que tá bom. Não, na realidade tá muito bom. Na realidade, não sente muito a carne, né? Tu não sente muito a carne crua, como tu vai comer um churrasco, na carne tá muito mal passada, que tu pega e bota na boca e realmente tá, eu acho que é um pedaço maior, né? Aqui, além de ser pedacinhos menores, tem bastante ingredientes, né? E disfarça o sabor da carne, né? E fica bem legal, fica bem bom. É, mais suave, né? Pessoal, tá aí uma grande dica, né? Eu sei que muitas pessoas sabem fazer steak tartar, até de outras formas, né? Mas a gente limpou a geladeira ali para fazer o vídeo de hoje e aqui saiu esse prato muito bom, tá? E aí relembra, né? O Iker trabalhou comigo um tempo no açougue, na parte dos assados. Fritei muita polenta. E ali praticamente foi a inicialização dele na área da cozinha.
né? Eu, sinceramente, se me perguntarem hoje se eu gostaria de ser... Boninho, tu quer ser cozinheiro? Sinceramente, não, tá? Açougue é um lugar onde dá muito trabalho. Mas pelo que eu tenho visto, cozinheiro trabalha mais que açougueiro. Tá? Eu nem sabia onde eu tava me metendo. Tipo, o pai queria que eu fosse açougueiro e falou, não, agora tá na hora de assumir o açougue aí. Eu falei, não, eu vou ser cozinheiro, porque eu achei que açougueiro trabalhava muito. E me ferrei. Lascou. O açougueiro pode trabalhar mais na parte braçal. Sim. Tá? Mas com certeza, pelo que eu tenho visto de cozinheiros aí, que honram a cozinha mesmo, o cozinheiro mesmo, né? Sim, sim. Esse, com certeza, o trabalho também é muito árduo e não é nada fácil, tá? Ser um grande cozinheiro, o pessoal fala em chefe, ficam brincando, mas na realidade são cozinheiros, né? E até se alguém se ofendeu, eu peço desculpas, mas é assim que a gente pensa. E eu queria parabenizar o pessoal da cozinha que manda muito bem e que serve a comida, porque nada melhor que chegar num local, né? E onde te servem uma comida, vocês falam que a palavra umami, uma coisa assim, né? Como é que é? Com sabor. Uma né? comida com sabor. Com vontade, você come e fala assim, ó, puxa vida, que comida boa, que cheiro bom, que atendimento agradável, né? Porque o cozinheiro não é só ir na cozinha, fazer as coisas e tal, ele faz essa parte dele, desde o recebimento da matéria-prima, o armazenamento, lidar com a equipe, fazer todo o mise en place, né? Que é a preparar os ingredientes que tem ali. Antes eu falava mise en place, né? Porque eu não sabia falar uma vez, o pessoal ria muito, mas eu não sabia, né? E daí que é a preparação dos ingredientes antes, né? E não é fácil também, pessoal. Assim como a açougueira é difícil, ser o cozinheiro também não é nada fácil, tá? E vai aqui, então, parabéns pra ti, né? Que saiu pra fora do país e buscou o teu espaço no mundo aí. Mas assim como os cozinheiros que fazem o grande nome aí e honram a profissão, né? E o pessoal tem inúmeros restaurantes no Brasil, como no mundo também, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre também, que fazem a diferença, que as pessoas vão lá por aquilo que querem comer, né? Aquele sabor, e vão uma vez, e vão duas, e vão três, desde uma churrascaria a um restaurante de comida internacional, o Estrela Michelin, ou coisa assim, né? Então, de várias histórias que a gente passou, né? Eu queria fazer uma pergunta ao pessoal agora ali. Quando é que tu descobriu que tu queria ser cozinheiro? Eu descobri que eu queria ser cozinheiro quando eu entrei no curso de gastronomia. Que tinha os cozinheiros compravam carne lá no açougue, então na época eu trabalhava com o pai e eu fazia churrasco, atendia no caixa, lavava a caixa, eu era um auxiliar de açougueiro. E não passei no vestibular, ele falou, ó, já que não passou, vamos trabalhar, né? Parado tu não vai ficar. E eu comecei a trabalhar com ele e os chefes de cozinha e cozinheiros todos compravam no açougue. E aí eles olhavam eu assar carne e falavam, tu leva jeito pra coisa, por que tu não vira cozinheiro? E eu falei, mas eu não sei nada, não sei nem fritar um ovo. E eles falaram, não, faz um curso e vê se tu gosta. E aí o primeiro dia do curso, nem durou muito tempo não, o primeiro dia eu já entrei no curso e falei, é isso que eu vou fazer. E logo depois já começou a minha carreira. E tendo trabalhado no açougue, era uma coisa que eu não entendia, né? Que pra mim eu ia ser engenheiro civil, ia fazer outras coisas. Eu nunca entendi essa história do que o pai fez comigo, de limpar osso, lavar caixa. Pra mim era assim, era um castigo. O que eu tô fazendo aqui no açougue? E aí eu lembro que eu cheguei no curso, depois cheguei nas cozinhas e ninguém sabia cortar carne. As carnes vinham toda, filé vem num pacote, picanha vem num pacote. Então ninguém tinha o conhecimento do açougue, das carnes. E eu já tinha, mesmo não sendo açougueiro em si, né? Eu já tinha um pouco dessa noção. E eu lembro que era um trabalho que eu odiava. Que o pai me colocava, ele me dava uma faca pequenininha assim e fazia eu limpar osso. Então os açougueiros desossavam e sobrava um pouquinho de carne assim no osso. E ele falava, tem que aproveitar tudo para fazer carne moída para não jogar carne fora. E eu ficava assim, ó, raspando o osso a tarde toda ali, raspando o osso, chorando, raspando o osso ali. E ele falava, não, isso aí vai ser bom pra ti. E eu nunca imaginei que ia ser bom pra mim, né? E aí quando eu cheguei na cozinha foi bem, eu já tinha o pulso, eu já sabia segurar uma faca, pegar na faca, cortar. E foi essencial pra cozinha, assim, ó, até no curso de gastronomia. Corta essa cebola aqui. Nunca tinha cortado uma cebola na vida. Cortei a cebola e foi muito rápido, foi muito gratificante ter um resultado muito rápido na gastronomia, porque eu já tinha essa pegada do açougue, né? E fora que gastronomia é 80% limpeza e 20% cozinhar. E no açougue é 90% limpeza e 10% cortar carne.
Então essa parte da limpeza foi bem pesado também, já aprendi a lida desde cedo, já mesmo que eu não fui para a parte do churrasco, foi bem natural começar a cozinhar. Não só na parte da limpeza dos ossos, assim, quem trabalha com alimentos sabe que tem a asepsia dos alimentos. Não, a limpeza em geral, muita água, muita limpeza. É muito, né? Se trabalha muito na limpeza para ter um alimento são na mesa, sempre, né? E hoje aqui eu fiz um steak tartar bem simples, então assim, eu só misturei um pouquinho de alcaparra, um pouquinho de pepino em conserva, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta rosa, maionese, azeite, mostarda e mel. É uma coisa bem simples com tudo que tem na geladeira. Qualquer tipo de carne, não precisa ser filé, tá? O filé, porque a gente tinha aqui o filé, pode ser, eu já fiz com alcatra, com picanha, não tem problema nenhum. Só corta a gordura fora, tenta tirar o máximo de gordura possível. E eu já fiz várias releituras do tartar, assim como eu fiz o de canguru também, com produtos asiáticos, molho de gergelim. Ontem eu fiz um evento aqui em Porto Alegre e eu fiz um tartar bem parecido, só que a gente terminou com uma maionese de ovo frito. Então, em vez de começar com ovo cru a maionese, eu fritei o ovo e depois comecei a maionese. Então ele ficou parece que tá até uma areiazinha assim, uma areia na maionese, que é o ovo frito, é bem gostoso. E a gente terminou também com um holandês de tucupi negro, que é esse o motivo que eu tô no Brasil hoje, que é para viajar ao Brasil e conhecer culturas que eu não conhecia antes. Então eu quero ir pra Amazônia, quero ir pro norte, quero ir para todas as partes do Brasil, conhecer tudo isso. Mas daí tu vai ficar o resto da vida no Brasil, cara. Isso aqui é muito grande, meu. É muito grande. São 6 meses, 8 meses. Mano, eram 4, virou 6, agora já virou 8, então... Mas tu vai conhecer. E 8 vai conhecer isso aqui, ó. Mas eu vou conhecer o que eu posso, né? Então viajar pelo Brasil. E o tartar dá pra fazer várias releituras também, né? Viventes, o vídeo tá ficando muito grande. A gente contou pouquíssimas histórias, tá? Nós temos muito mais histórias pra contar e comida pra trazer pra cá. Eu nos assados e o Ícaro aqui na mesa, né? Então não se esqueça, hein? Aqui no canal Marcelo Bolinha Carne você vai ver cortes e assados e carne crua de um jeito que tu nunca viu, Vivente. Até sábado que vem. Fala, Viventes!